Boa noite. Hoje Me chamo David Andrei, primeiramente. Hoje vamos dar início à aula de equação do primeiro grau. Eu vejo que isso é uma dificuldade grande grande parte do brasileiro na questão da matemática. E hoje vamos desvendar esse mistério. Vou ensinar, vou dar a introdução, que você vai aprender a dominar melhor a questão da equação. E com isso a gente tem aqui exatamente 5 atividades praticamente. A gente tem a primeira, que é essa daqui, que a gente vai responder somente ela no vídeo de hoje. A gente tem a atividade 2, a gente tem a 3 e a gente tem a 4, que pode ser dividido facilmente em 4 vídeos. E se gostarem, a gente pode fazer o quinto, que é respondendo as 56 questões, certo? E com isso a gente vai dar um início a um assunto que é bastante importante para a gente dar os primeiros passos para conseguir entender a matemática, para entender como ela funciona na prática, certo? Então, a equação do primeiro grau é a dificuldade que a gente vê na maioria da população brasileira na questão de matemática, e eu estou aqui para tentar facilitar o entendimento. E com isso, o que nós temos? Nós temos que isso é presente em universidades, ensino fundamental, ensino médio, no fundamental do sexto ao nono, do primeiro ano até o terceiro, no ensino médio, e na faculdade tem muitas pessoas que ainda não dominam matemática. Que no caso essa daqui é a básica, e eu quero dar uma ajudada. Então vamos começar aqui. A gente tem esse primeiro exemplo. X mais 5 igual a 8. Então a gente tem que saber qual o número que está no lugar do X. Exatamente aqui no lugar do X. Que quando a gente somar com 5 vai dar 8. Certo, a gente pode pensar, não, é o 3. Certo, justamente é o 3. Mas a gente tem que aprender não a pensar. Certo, pensar é muito importante, mas aprender a manipular a equação. Temos aqui x mais 5 igual a 8. A gente tem que aprender a manipular. Sempre quando a gente tem um termo acompanhado com esse mais, o coeficiente que carrega o mais é sempre o da direita. Então, quando você vê esse mais aqui, ele sempre vai estar carregado com esse número aqui da direita. Então, mais ele está representando o 5. Ele não está representando o x. O x ele está sendo representado pelo mais, só que esse mais que fica aqui no x é invisível. Não há necessidade de colocar. Agora, se ele fosse negativo, aí ele teria que especificar pra gente. Então, ele colocaria um negativo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Sempre nos sinais, quando a gente mudar um termo de um lugar para o outro, a gente tem que mudar ele mudando o sinal dele. Que no caso está positivo, a gente muda para o outro lado negativo. Vai ficar negativo. Então, aqui vai ficar x é igual a 8 menos 5. Eu peguei o 5 que está de um lado e joguei para o outro. Aí a gente vai fazer a subtração básica. 8 menos 5, 3. Justamente. 3 é a resposta da letra A. Certo? Espero que você tenha entendido. E esse é o primeiro passo para a gente poder já chegar e introduzir essa ideia de manipulação da matemática. Porque além da gente saber pensar, precisa saber pensar, a gente também precisa saber manipular a equação para poder fazer um raciocínio ou um desenvolvimento melhor. Tipo, vou mostrar aqui um exemplo. Essa aqui. Se u. Eu sei qual é o valor de x? Não sei. Mas eu saberia manipular para descobrir o valor? Saberia. Certo? Então vamos voltar para cá. Letra B. O que eu tô falando? X menos 4 é igual a 3. Certo. O menos, o sinal do menos, ele está sempre acompanhando o termo do que está do lado direito. Então, ele está acompanhando 4. Se eu jogar esse 4 pro outro lado do sinal, ele vai inverter o sinal dele. Ele vai ficar o quê? Positivo, o 4. Então a gente só repete, ó. 3 mais 4. Certo? A gente só repete aqui. De novo, x.
X é igual a 3 mais 4, 7. Esses são os primeiros passos para a gente poder aprender a manipular a questão da matemática, que é uma parte muito importante que vai dar o início para a gente aprender outros assuntos, como funções, logaritmos, que mais? Regra de 3, simples e composta. É fundamental a gente saber dessas questões para poder resolver questões, certo? Se você ainda não está entendendo, calma, relaxa. O vídeo não vai ter corte, o vídeo é direto, sem edição, para você poder dominar a matemática. Esse daqui é um dos primeiros passos. Quando eu não sabia da matemática básica, eu recorri para esse PDF e eu fiz todas essas questões. Todas as questões que estão aqui eu já fiz elas. Mas eu fiz elas tentando o quê? Tentando aprender, porque eu não sabia isso. Aí eu fiz aprendendo. Eu fiz e aprendi, na verdade. Não fiz aprendendo, eu fiz e aprendi. Certo? Vamos aqui. X mais 6 igual a 5, certo? Nós temos que... Eu nem estou pensando qual termo que está no lugar do X. Vamos manipular. Eu sei que é menos o quê? Não sei, eu vou ter que manipular aqui. Aqui vai ficar menos 1. Menos 1? É, menos 1. Eu sei que o valor que vai dar aqui vai ser menos 1. Mas eu poderia manipular. Porque já vai da nossa intuição manipular, em vez de pensar no valor que vai dar. A gente pensa no valor que vai dar quando a gente tá, tipo, multiplicando. 5 vezes 4. 200. Eu já penso nisso. É um pensamento. Agora, manipulação é outra coisa. Manipulação é isso. Agora eu tenho que pensar. Bora pensar. 78 vezes 5. Eu tenho que pensar. 5 vezes 70. 350. 5 vezes 8, 40. 350 mais 40. 350 mais 40. 390. Então, é isso. Dá isso? Nem sei. Dá? Eu acho que dá. Então, vamos lá. X mais 6 igual a 5. Ó, o mais, ele tá acompanhando o 6, certo? Aí eu vou jogar esse 6 pro outro lado, desse lado de cá, e vou trocar o sinal dele. X é igual a 5 menos 6. Você percebe aqui que eu botei o 5 primeiro? Por que eu botei o 5 primeiro? Porque ele já estava depois da vírgula, mas não tem diferença. Se eu colocasse x é igual a menos 6 mais 5, seria a mesma coisa. A diferença é que eu coloquei o 6 primeiro. Mas na intuição, é sempre a gente melhor colocar o que... Depois do sinal, quando a gente faz essa mudança, o termo que já estava antes. Quem é que já estava antes? Era o 5. Então vamos lá. X é igual a 5 menos 6 menos 1. X é igual a menos 1. Letra D. Temos aqui menos 7 igual a x menos 7 igual a menos 7. Ó, eu vou jogar esse 7 pro outro lado. E eu vou levar o sinal junto, porque o sinal tá acompanhando ele. X é igual a menos 7. Eu vou trocar, além disso, além de jogar ele pro outro lado, vou ter que jogar trocando o sinal dele. X é igual a mais 7. Eu tenho um 7. Tirei 7. X é simplesmente igual a 0. X igual a 0. Basicamente isso. Vamos aqui. X mais 9 igual a menos 1. O que eu tenho que fazer aqui? A manipulação. X mais 9 igual a menos 1. Eu sei qual é o valor de x? Não sei, vou ter que descobrir.
O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse mais com 9 do outro lado para saber o valor dele. E além de jogar do outro lado, vou ter que trocar o sinal dele, ó. Vou ter que, ó, jogar ele pro outro lado, trocando o sinal dele. Menos 1 com menos 9. Se eu tô devendo R$1 e depois tô devendo R$9, eu tô devendo R$10, certo? Menos 7. X é igual a menos 7. Menos 7 não, menos 10. Desculpa. Agora aqui. X menos 39 é igual a menos 79. Vamos pensar aqui. Qual é o valor de X que quando eu subtrair com menos 39 dá 79? Eu sei? Não sei, vou ter que manipular. X é igual, vou jogar ele pro outro lado, o menos 39. Só que além de jogar ele menos 39, vou ter que jogar ele mais 39. Que ele já tá menos. Eu vou inverter o valor dele, o sinal dele, na verdade. Vai ficar menos 79 mais 39. Se eu tô devendo R$79 e eu paguei uma parte dessa dívida minha, R$39. Eu tô devendo quanto? Eu tô devendo agora só R$40. X é igual a menos 40. Ah, não tô entendendo essa parte de mudar o sinal. Calma, é assim no início. Relaxa. Ah, essa equação aqui tá diferente. Essa G. Bora ver aqui. Menos 10. X mais 8. Ah, quando tá assim eu não consigo. Quando tá assim, tá basicamente escrito de outra maneira. Está basicamente a fazer ela assim, ó. Deixa eu ver. Não. Mais 8 igual a 10. Essa equação de cima é igual a de baixo. Basicamente. Eu só inverti. Só troquei o lado. Então bora ver aqui. Qual é o número que eu vou ter que... Um número que somado mais 8 dá 10. Então vem aqui. X é igual a... Eu vou jogar o 8 pro outro lado e além disso eu vou trocar o sinal dele. Trocando o sinal dele ele vai ficar negativo. 10 é igual a menos 8. X é igual a menos 10. 10 menos 8. X é igual a 2. Que eu tenho 10. Estou devendo 8. Fico com lucro de quê? R$2. R$2. Vixe, ainda tem muita coisa. Mas bora. G. Hum... 15 igual a X mais 20. O que eu vou fazer? Esse 20 aqui. Eu vou jogar ele pro outro lado da vírgula. E além disso, eu vou trocar o sinal dele. Então vai ficar menos 20 mais 15. Por que esse mais 15? Porque esse 15 aqui de cima, ele tá positivo. E eu não posso fazer uma equação, eu não posso montar uma equação dessa forma. Não, o cara que tá vendo essa equação vai pensar que isso daqui é um 2500. 2015. Para não pensar que é isso, eu vou ter que colocar o sinal de mais. Para dizer que o 15 é positivo. Bora fazer aqui. Igual a X. Se eu tô devendo R$20 e paguei 15 a essa minha dívida, eu ainda estou devendo R$5. Então X é igual a menos 5.
x igual a menos 5. Bora fazer mais rápido, galera, pra gente tá sabendo já. Vixe, Maria, tá sem espaço aqui na folha. Como é que é aqui? 4 é igual a x menos 10. Vou jogar o 10 pro outro lado e trocar no sinal dele. 4 mais 10 é igual a x. X é igual a quanto? 10 mais 4, 14. 14. Agora é o j. 7 é igual a x mais 8. Vou jogar o 8 pro outro lado e vou trocar o sinal dele. X é igual a 7, que o 7 já estava lá, menos 8. X é igual a menos 1. Se eu tô com 7 reais e tô devendo 8, eu ainda vou estar ficando devendo 1 real. Deixa eu beber água. Bora. Agora é o K, né? É o K. É o K ou o G? Não, é o K. X menos 1 é igual a 5. Vou jogar o 1 pro outro lado. Vou jogar o 1 pro outro lado e vou trocar o sinal dele. X é igual a 5 mais 1, que eu troquei o sinal dele. X é igual a 6. E 2x. Eita. Outra parte, pessoal. Deixa eu explicar essa parte aqui para vocês. Essa parte aqui. Quando a gente tem isso na matemática, significa que esse termo aqui é como se ele estivesse assim, ó. X mais x é igual a 2x. Se eu tenho um P com P, eu tenho 2P. Se eu tenho uma garrafa aqui, uma garrafa aqui, eu tenho 2 garrafas. Se eu tenho um X aqui, um X aqui, eu tenho 2x, certo? E quando ele tá nessa parte aqui, quando ele tá assim, é como se ele tivesse multiplicando esse termo. Porque, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. 2 vezes garrafa. Aí a gente fica, como assim? É a mesma coisa com x. A gente sabe o valor de x? A gente sabe o valor da garrafa? Não sabe. O que a gente faz? Bora representar uma garrafa com letra G. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. 2 vezes garrafa, não sei. Só sei que 2 vezes garrafa poderia dar 2 garrafas, certo? Então ficaria junto. 2G. Ah, mas eu não quero que garrafa seja chamada de G, de X. Então 2X. Aqui é como se tivesse 2 garrafas. Certo? Espero que você tenha entendido esse exemplo. Mas aqui é como se estivesse multiplicando. Ah, mas por que como se estivesse multiplicando? Porque que quando a gente está somando, quando o número está acompanhado do símbolo da soma, ele vai para o outro lado subtraindo. E quando um número está acompanhado de uma parte literária, como é aqui, ó, no azul, se ele está multiplicando aqui, ele vai para o outro lado da vírgula dividindo. O inverso da divisão é a multiplicação. E o inverso da multiplicação é a divisão. Um exemplo aqui. Vou
fazer a parte normal. Eu pego esse termo aqui e eu jogo pro outro lado, que nem a gente já sabe. Vai ficar 16 menos 4. Pô, 16 menos 4 é igual a 12. Certo? Eu vou repetir de novo. Ah, esse termo aqui tá multiplicando. O que eu vou fazer? Eu vou jogar por debaixo do sinal, dividindo. Eu tenho 12, divido no meio. 6. É só isso. É só essa parte. Nunca faça isso. Nunca pegue esse termo que tá aqui, ó, e vai jogar dividindo. Nunca jogue ele em cima. A gente nunca faz isso, jogar assim. A gente nunca faz isso. Assim tá errado. Muitíssimo errado. A gente sempre vai jogar dividindo pelo termo embaixo. A gente sempre vai jogar dividindo embaixo, não em cima. Entendeu? Sempre é embaixo. Aqui, ó. Outro exemplo. Tenho aqui 3x igual a 15. Qual é o número que quando eu multiplico por 3 dá 15? Eu sei que é o 5, mas bora dizer que eu não sabia. O que eu ia fazer? Eu ia pegar esse 3 e jogar ele dividindo. Jogar basicamente embaixo do 15. Então vai ficar, eu vou jogar ele aqui embaixo. X é igual a 15. 5. (2x igual a 10). Qual o número que quando eu multiplico por 2 dá igual a 10? Ah, é o 5. Tá, mas se eu não soubesse que era o 5, se eu não soubesse que era o 5, na verdade, eu tenho que fazer a manipulação. E eu vou fazer ela agora. 2x igual a 10. X é igual a 10 sobre 2. Joguei embaixo, dividindo. X é igual a 5. Pronto. X é igual a 5. E uma parte aqui agora. A parte do sinal. Vamos lá. Na matemática a gente tem o seguinte. Entre somas de equações. 3 mais 3. Eu vou botar um mais aqui para você entender. 3 mais 3 mais 6. Mais 3 com menos 9 menos 6, certo? Eu tenho uma dívida de 9. É como se eu estivesse juntando tudo. Se eu estou devendo 9 e eu pago 3, sobra 6. Se eu estou no lucro de 3 reais e eu tenho outro lucro de 3 reais, no total eu tenho um lucro de 6 reais. Entendeu? Certo. Se a gente tem um lucro de... Se a gente tem... O que a gente tá voltando aqui? Certo. Se a gente tem um lucro de 3 mais 3, 6. Se a gente tem um lucro de 3, mas deve ainda 9, a gente tem um lucro de menos 9. Certo? Pronto, agora na multiplicação. Na multiplicação é o seguinte, ó, entenda. Se eu tenho um termo positivo, positivo o quê? Mais. Com mais um termo positivo, multiplicando esses dois, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Agora eu tenho outro termo aqui. Tem um termo aqui, menos mais 3 com menos 3. Esse menos 3 ele vai poluir a equação toda. Não tem o que fazer, ele polui a equação toda. Então vai ficar menos 9. O que é poluir? Deixar ela negativa. Certo? Agora, se eu tenho mais com menos na multiplicação, dá negativo. Se eu tenho mais com mais na multiplicação, dá positivo. Se eu tenho menos com menos na multiplicação, dá positivo. Se eu tenho menos com mais, dá negativo. Por que isso? Eu não sei. Não fui eu que inventei essa regra.
Mas, ó, só para lembrar. Na multiplicação, positivo com positivo, positivo. Positivo com positivo multiplicando entre eles, dá um número positivo. Número positivo multiplicando com número negativo, dá um número negativo. Se eu tenho agora número negativo multiplicando com número negativo, dá um número. Eu buguei, ó. Dá um número positivo, certo? Então bora aqui. Na multiplicação e na divisão também, esqueci de falar isso, desculpa. Toda regra que funciona para multiplicação funciona para divisão. E toda regra que funciona para divisão funciona para multiplicação. Da mesma forma com a matemática, com a soma e com a subtração. Toda regra que funciona para subtração funciona para soma. Então vamos aqui. 3x igual a menos 9. X é igual, vou jogar ele de subtraindo. Só que esse menos aqui já está poluindo a equação. Vai ficar menos 3. X igual a menos 3. Porque se eu tenho 9 e eu vou dividir para 3 pessoas, vai ficar 3 para cada. Só que menos 3 na verdade. Agora aqui, ó. A 12 menos 5x. O que eu vou fazer nessa hora? Eu vou juntar os termos que acompanham o x, que estão de mão dadas com x. E os que não estão, eu vou juntar eles também. Vou fazer um grupinho separado de cada. O que tem aqui? Eu tenho menos 5x. Eu vou jogar ele para esse lado de cada vírgula. E vou trocar o sinal dele. O que está acompanhando ele aqui? É o menos. Aqui é o menos aqui acompanhando ele. Eu vou jogar para lá. Então vai ficar 2x mais 5x. Ah, mas aqui, ó, tem esse menos 2, ó. Eu vou jogar ele para lá pro 12 não ficar sozinho, certo? Só que ele não tá negativo, ele vai pro outro lado positivo. Então vai ficar 12 mais 2. 7x é igual a 14. O que eu vou fazer com esse 14? Com esse 14? Vou dividir ele por 7. X é igual a 14 dividido por 7. 14 dividido por 7 é igual a 2. Positivo, porque não tem nenhum dos termos aqui negativo. Todos os termos estão positivos. E se os dois tivessem negativo, ainda seria positivo. Por quê? Porque na multiplicação e na divisão, negativo com negativo, positivo. Agora, se tivesse negativo com positivo, seria negativo. Se tivesse positivo com negativo, ainda seria negativo. Entendeu? Então, vamos aqui. Onde é que eu dava? Ah, tô aqui. Então, aqui dá x igual a 2. Só mais duas fileirinhas, galera. Então, vamos aqui. 3x igual a menos 13 com 8. Que vai ficar o quê? O 3 vai para o outro lado. Positivo. 3x é igual a 8 mais 13. Dá quanto? Dá 21, é. 3x é igual a 21. Eu vou pegar esse 3 e vou jogar ele por debaixo do 21. X é igual a 21 dividido para 3. X é igual a 7. Mais 7, porque nenhum dos dois termos de cima está negativo. Os dois termos de cima estão iguais. Isso é importante você saber. Os dois estão iguais. X é igual a 7. Vamos agora para o R. Só beber uma água aqui.
Deixa eu limpar aqui. Quatro x menos 9. Peraí. 4x menos 9 igual a 23. Certo. Vamos pensar aqui. Eu vou jogar o 9 pro outro lado. 4x é igual a 23 mais 9. 4x é igual a 23 mais 9. Eu já vou botar o valor aqui. 23 mais 9 dá 32. 32. X é igual a 32 dividido para 4. X é igual a 8. Se eu tenho 32, eu vou dividir entre esse número entre 4 pessoas, vai dar 8. X é igual a 8. Voltando aqui. Temos que... Agora bora fazer o S. O S é o seguinte. 7x é igual a menos 33 igual a 12. Ó, como a gente já tá fera, o que a gente vai fazer? 7x, a gente vai pegar já o 33 e jogar lá pro outro lado. Menos 12 mais 33. Cara, eu tenho 13, mas eu tô devendo 12. Vai ficar quanto? Vai ficar 21. Positivo. 21. 7x é igual a 21. Eu tenho 21. Eu tenho que dividir entre 7 pessoas. Vai ficar quanto? 3 para cada. X é igual a 3. Vocês estão entendendo, né? Eita, valor alto. Eu acho pai demais. Mas vamos lá. 33 mais x é igual a 5 menos 3x. Certo, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer aquele mesmo esquema. Vamos pegar o 3x e jogar para esse lado de cá. Ou poderia jogar o x para o lado de lá. Só que ele ficaria negativo. Aí eu teria que botar menos x com menos 3x, que ficaria menos 4x. Eu vou fazer isso. Vou pegar aqui 33, eu vou jogar logo o menos 5 para cá. Se eu tenho 33, eu vou jogar o menos 5 para lá. Negativo, bora pensar. Tenho 33 de um lado. Vou jogar o menos 5, vou jogar o 5 para lá. Só que o 5 tá positivo, eu vou ter que trocar o sinal dele. Vai ficar menos 5. Então 33, tirei 5, 28. E eu vou ter do outro lado quanto? Menos 4. Porque esse x aqui, ele vai ficar depois da vírgula. Menos x. E menos x com menos 3x é igual a menos 4x. Certo? Tô entendendo, né? Menos 4x. E eu vou ter aqui 28 menos 4x menos 4. Porque esse termo que está aqui, ó, ele vai acompanhar o 4 na hora que ele estiver dividido por 28. Vai ficar o quê? 7. Negativo. Por que negativo? Porque o 4 tá menos 4 e aqui tá mais 28. E quando a gente tem na multiplicação mais com menos, dá menos. Certo? Então aqui é menos 7. X igual a menos 7. Última fileira. Para finalizar o vídeo. Eu tenho rápido. X. Peraí. 2x igual a 14. Qual o número que eu vou multiplicar por... Que eu vou colocar no x. Para quando multiplicar por 2 vai dar
14, já é falando 7. Mas enfim. X é igual a 14 dividido por 2. 14 dividido por 2, 7. Mas se eu não soubesse que era o 7, teria que manipular. Que foi o que eu fiz agora. 7. X é igual a 7. Vamos aqui. 7x é igual a menos 21. O que eu vou fazer? Vou jogar esse 7 para debaixo do 21. 7x, eu tô repetindo de novo, x é igual a menos 21 sobre 7. X é igual a quanto? X é igual a... Eu tenho 21. Eu tenho menos 21 para dividir para 7 pessoas. Vai ficar quanto para cada? Menos 3. Por que menos 3? Porque o 21 está negativo. E na multiplicação e na divisão, quando a gente tem um termo negativo mais positivo, dá negativo. E se fosse positivo com negativo, também daria negativo. Porque na multiplicação, positivo com negativo dá o que? Negativo. Então vamos lá. Menos 3, né? É 3. Cadê? X é igual a menos 3. Vamos aqui. Ó. X, ó, eu já tava fazendo a equação aqui. 4x é igual a menos 12. Eu vou já pegar esse 4 e jogar para debaixo do 12. X é igual a menos 12 sobre 4. Eu tenho um 12 negativo para dividir entre 4 pessoas. Cada um vai ficar com menos 3 positivo. Porque, ó, menos 3 com menos 3 com menos 3 com menos 3. Menos 12. X é igual a menos 3. Certo? Aprenda a manipular, que é a parte mais importante da matemática fundamental, básica. Menos 3. E agora bora para final. Vixe, rapaziada, não sei fazer esse cálculo aqui não, de cabeça. Eu tenho dá quanto aqui? 35x menos 105. Dá o quê? Vou pegar esse menos 105 e dividir por 35. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar. O que é simplificar? Eu posso dividir os dois valores, o de cima e o de baixo, pelo mesmo valor. Isso daí eu estaria simplificando. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 5. 105 dividido por 5 dá quanto? 21. Porque 21 vezes... dá 21. Só que ele tá negativo. 21, 7. Agora ficou fácil, não ficou não? Menos 21 dividido para 7. Dá o quê? Dá 3. Porque eu tenho menos 21. Vai ficar menos 7, menos... Eita, vai ficar muito, ó. Não? Não vai ficar certo. Menos 7. Menos 7 e menos 7. 3 vezes. Menos 3, menos 3, menos 3. Não. Vai ficar 3. A gente sabe que dá 3. Menos 3. E foi isso, galera. A primeira atividade desse PDF. Se você quiser outro para poder entender mais como funciona, dá like. Valeu!